Lobo cinzento, a mais poderosa espécie de lobo que existe, e Bulikuta, o maior cão de combate do mundo. Mas entre esses dois monstros, qual o mais poderoso? Bom, se você quer descobrir, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Comparação. Bom, primeiramente vamos colocar algumas questões, já que estamos comparando um animal doméstico e um animal selvagem. E não é porque o lobo é um animal selvagem que necessariamente ele é mais poderoso que qualquer cachorro. Isso acontece porque, ao contrário do que muitos acreditam, a seleção a que os lobos e outros animais selvagens são submetidos não é a seleção do mais forte, e sim a seleção do mais adaptado. Ou seja, os lobos são mais adaptados à vida e natureza que qualquer cachorro que existe, mas não são necessariamente mais fortes que qualquer cachorro, porque força e adaptação são coisas diferentes. Para exemplificar isso, vou utilizar um felino muito interessante, o guepardo. O guepardo é mais fraco fisicamente que um leão ou que um leopardo, mas ainda assim tem mais sucesso em suas caçadas que esses outros felinos, porque o guepardo é adaptado para ter muita velocidade. E por conta disso, suas garras não são retráteis como a de outros felinos, porque elas são utilizadas para dar impulso em suas corridas. Essa adaptação torna o guepardo mais fraco, mas em compensação ele consegue ter mais sucesso em suas caçadas. E bom, essa explicação foi só para deixar claro que ser mais forte é diferente de ser mais adaptado. Mas como os dois animais são canídeos, vamos utilizar exatamente os mesmos critérios de costume, com exceção apenas da inteligência, já que a inteligência dos cães e dos lobos é medida de forma diferente. E, para ser justo então, eu não vou utilizar esse critério nessa comparação específica. Então, os critérios para análise serão altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física e resistência. Altura. Bom, a altura do lobo cinzento é bem complicada de se medir, mas os lobos, em geral, são animais bem mais altos em relação ao seu peso que os cachorros. E por conta disso, um lobo cinzento vai ter uma altura média de 80 a 90 centímetros, que, convenhamos, é bem mais alto que a imensa maioria dos cães. Mas o Bulikuta também é um dos cães mais altos do mundo, sendo conhecido por ter uma altura próxima à de um dog alemão. Mas como não existe padrão, vamos ter que utilizar a fonte que mais parece corresponder à altura real desse cão. Então, uma fêmea de Bulikuta teria algo entre 71 a 81 centímetros, e um Bulikuta macho teria algo entre 81 a 89 centímetros, que já coloca o Bulikuta entre os cães mais altos do mundo. Mas é importante citar que alguns sites colocam a altura desse cão chegando a 111 centímetros. Mas isso não seria possível, já que nenhuma raça tem indivíduos desse tamanho. Aliás, o maior cão já registrado tinha exatamente 111 centímetros, mas era um animal muito excepcional, já que outros dog alemão nem se aproximam desse tamanho. Então, já que a altura do Bulikuta e do lobo cinzento é praticamente a mesma, vamos considerar um empate. Peso. Bom, em ambos os casos, esses animais variam muito de peso. O Bulikuta não é uma raça reconhecida. Isso acontece muito provavelmente pela sua relação com os combates de cães. E o lobo cinzento é um animal selvagem, e por conta disso existe uma variação até mesmo maior em questão de tamanho. E bom, o Bulikuta pesa algo entre 70 a 90 quilos. Isso porque é uma raça feita exatamente para ter o máximo de força possível. E para isso é necessário que o cão seja realmente bem grande. E o lobo cinzento tem um peso médio de 50 quilos. E eu sei que pode parecer pouco para muitos, mas muitas vezes a pelagem dos lobos faz eles parecerem mais pesados do que realmente são, de forma parecida como acontece com o husky siberiano, por exemplo. E como dissemos sempre, não estamos analisando os mais pesados desses animais, e sim o tamanho médio dessas raças, porque existem ainda, mesmo que sejam extremamente raros, lobos cinzentos que passam dos 80 quilos. E no caso do Bulikuta, também existem indivíduos que claramente passariam dos 100 quilos.
mas em média um Bulikuta é bem mais pesado que um lobo cinzento. Então, a vantagem é do Bulikuta. Força de mordida. Bom, esse ponto é bem difícil de avaliar, já que a mordida do lobo varia muito dependendo da fonte consultada. Mas uma medição feita constatou que um lobo cinzento teria uma força de mordida de 184 kg. E bom, muitos questionam que como o lobo não estava em caçada e estava em cativeiro, ele não mordeu com muita vontade. E por isso a medição foi tão baixa. E bom, parece de fato ser verdade que ele pode morder com mais força que isso, já que a dentição do lobo e estrutura na mandíbula leva a crer que ele teria sim uma força de mordida maior que isso. Já no caso do Bulikuta, é ainda mais difícil de analisar sua força de mordida, já que no geral existem poucas informações sobre essa raça disponíveis, e menos ainda quando se fala em sua força de mordida. Mas o que se sabe é que o Bulikuta é um cão utilizado para caça de grandes animais e para combate de cães. E esse animal é tão forte que muitas vezes basta um ou dois desses cães para agarrar grandes animais. E bom, mesmo que a mordida do lobo seja bem mais forte que a que foi medida, ainda assim, dificilmente, ele chegaria à força de mordida de um cão de agarre que pode chegar a 90 kg. Então, a vantagem é do Bulikuta. Agilidade. Bom, os lobos são animais bem ágeis. Inclusive, muitas vezes, nem mesmo parece que eles têm realmente todo esse peso, já que a movimentação deles parece por muitas vezes a de animais muito menores que eles. Isso acontece devido à seleção natural, já que não adiantaria eles serem extremamente fortes se não conseguissem alcançar a presa. Já no caso do Bulikuta, embora ele seja um animal bem ágil, é necessário considerar que ele é um cão muito pesado, sendo inclusive muito mais pesado que um lobo cinzento. E mesmo que fosse um cão com o mesmo peso do lobo cinzento, dificilmente ele conseguiria ser mais ágil que um lobo cinzento, porque mesmo cães com o mesmo peso de lobos, via de regra, são bem mais lentos que os lobos. Então, sem dúvidas, a vantagem é do lobo cinzento. Estamina. Bom, cães que foram selecionados para combate costumam ter uma estamina absurda para o seu peso. E no caso do Bulikuta, não é diferente, já que ele possui muito mais estamina que outras raças com o mesmo peso que ele. Mas, mesmo que estivéssemos falando de um cão de combate com o mesmo peso do lobo cinzento, o lobo cinzento ainda assim teria vantagem, ainda mais quando se fala de um cão que é bem mais pesado que o lobo cinzento. Isso acontece porque, independente da seleção a qual o cão é submetido, os animais selvagens parecem sempre ter uma estamina superior, já que eles têm que percorrer distâncias enormes, correr atrás de caça, e se perderem a caça, eles não comem e, consequentemente, não sobrevivem. Bem diferente dos cães de agarre, que caso não consigam pegar a presa, têm a sua comida garantida. E por conta disso, a seleção natural acabou fazendo com que os lobos tivessem uma estamina absurda. E mesmo pesando em média 50 kg, eles ainda têm uma estamina maior que a imensa maioria dos cães de função. Então, existe uma vantagem bem grande para o lobo cinzento. Força física. Os dois animais têm muita força física, mas acho inegável que o Bulikuta é mais forte fisicamente que o lobo cinzento. Isso porque, embora o lobo precise agarrar suas presas e para isso seja necessário muita força, o próprio Bulikuta é utilizado também para agarrar animais selvagens, além do peso e da musculatura do Bulikuta serem visivelmente superiores. Então, mesmo que o lobo cinzento tenha uma força impressionante, o Bulikuta ainda assim é superior em força física. Então, a vantagem é do Bulikuta. Resistência. Bom, esse é um critério em que os dois animais de hoje se destacam bastante, porque tanto a seleção do Bulikuta, que é focada em combate de cães, quanto a seleção natural do lobo cinzento, que tem que caçar animais para sobreviver, acabaram dando a esses animais uma resistência absurda. Mas a diferença se dá exatamente no porte, já que o Bulikuta tem uma musculatura mais pesada que a do lobo cinzento, e também é um animal bem maior.
Então, mesmo que os dois cães tenham uma resistência extrema, existe uma leve vantagem para o Bully Kuta. Conclusão. Bom, e no nosso placar final ficou 30,5 para o Lobo Cinzento e 31,5 para o Bully Kuta. Então, a vitória é do Bully Kuta. Mas já comenta aí se você concorda com o resultado e não se esquece de dar um like nesse vídeo.